Segunda Epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 4, no versículo de número 16. O texto diz: por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior, me ajuda, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em versículo 17, aí é o carro-chefe da nossa mensagem, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não, porque as que se veem são, e as que não se veem são eternas. Olha que coisa linda, olha que texto lindo. Paulo está falando sobre aflições que batem na porta de qualquer pessoa. E ele começa a declarar no 16: por isso não desanimamos. Às vezes é aquele tempo que você precisa virar para você mesmo e falar não para uma outra pessoa, mas contigo. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, todavia o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação, ela produz para nós o eterno peso da glória, acima de toda comparação. Ao 18 vai dizer: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque que se veem são temporais, elas passam, e as que não se veem são eternas. Quando Deus me deu esse tema e esse texto, o Senhor queria me mostrar algumas coisas, e me mostrou, e eu então anotei aqui algumas coisas para poder estar passando para você. E dentre as coisas, nós vamos usar um personagem chamado José. Você conhece José? José é aquele jovem que aos seus 17 anos, é interessante porque Davi também aos 17 anos se prepara para enfrentar Golias, é ungido rei aos 17, melhor dizendo. E José aos 17 anos, ele ganha do pai uma túnica colorida, bonita, e a Bíblia diz que o pai o amava mais que os outros. Ele era filho de Raquel. E nós vamos entender os 3 tempos na vida de uma pessoa escolhida por Deus. O primeiro, para ficar no teu coração, é o tempo de curtir a túnica. Vira para o teu irmão e diz assim: se tu estiver no tempo de curtir a túnica, curta, porque vai passar esse tempo. O segundo tempo na vida do homem, do escolhido do Senhor, do homem, da mulher de Deus, é o tempo em que tudo diz que não. Existe um tempo, um período na sua vida, cara, que você tenta, você se movimenta para um lado, para o outro, você não vê nada acontecendo. Tudo diz que não. Tem até aquela canção, né? Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. E o terceiro tempo é o tempo de viver o que foi projetado no coração do Pai. Então nós temos que aprender a viver o primeiro tempo, o tempo de curtir a túnica. O segundo tempo, o tempo onde tudo diz que não. E o terceiro tempo, o tempo de viver o que foi projetado pelo Pai.
Mas o versículo de número 17 que nós estávamos lendo, ele vai dizer: porque a nossa leve e momentânea, me ajuda? Tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, leve e momentânea. Então Deus quer falar com você: descanse. Deus está no controle. O que você está vivendo é leve e momentâneo, vai passar. É só um período na sua vida. Não vai durar a tua vida toda. E isso precisa ficar claro nos nossos corações. O primeiro tempo, o tempo de curtir a túnica, é aquele tempo que José, ao receber a túnica, uma túnica toda colorida, cria inveja nos seus irmãos, porque ele tinha e os irmãos não tinham. Só que o tempo de curtir a túnica é interessante, irmãos, que desde quando José nasceu até completar 17 anos, a vida era tranquila. Deus ainda não havia se manifestado na vida dele. Ele só era o filho amado do seu pai, de Jacó. Ah, pastor, mas isso é coisa beça, sim. Mas Deus não havia se manifestado. Existem pessoas que estão vivendo dores que não eram para viver. Nós temos que saber separar o tempo que Deus está dizendo: curte a sua túnica, mas saiba que essa curtição vai acabar. Mas aproveite o máximo que você puder. Filho escolhido, filho amado do Pai, filha amada do Pai. Só que Deus tinha um propósito. E aí Deus, num belo dia, faz com que José durma e tenha um sonho. E ele resolve contar os seus sonhos, ou o seu sonho inicial, para o seu irmão, para os seus irmãos. Ele conta que os feixes dos irmãos se inclinavam perante o feixe dele. E os irmãos então ficaram aborrecidos, chateados. Acaso nós nos renderemos a ti? Mas ele tem um segundo sonho. Eu quero te dizer que o sonho, irmãos, é o início dele sair desse tempo de curtir a túnica e entrar no tempo da preparação. Ele viveu 17 anos. E próximo dos 17, o pai foi lá, deu uma túnica, lindo demais. Só que Deus olhou do alto e disse assim: eu tenho algo maior para ele, eu tenho algo maior para ela. Eu preciso fazer ele dormir, porque eu quero dar um sonho a ele, eu quero poder mostrar a ele o que eu tenho para realizar na vida dele. E você conhece bem o texto, ele tem um sonho. E no primeiro os feixes dos irmãos se inclinam a ele. No outro, o sol, a lua e 11 estrelas também se inclinam a ele. O pai e a mãe e os 11 irmãos se rendendo a José. E os irmãos vão contar para o pai. O pai inicialmente diz: até eu e sua mãe, até nós nos renderemos a ti. Como é que é isso, José? Que história é essa? Mas a Bíblia diz que o pai guardou para si. O amava tanto que não quis questionar, mas os irmãos não. Os irmãos violentaram a liberdade de José. Os irmãos o venderam, mentiram para o pai. E eu quero mostrar para você que na vida do homem e da mulher de Deus tem um tempo em que tudo diz que não. Você tenta para um lado, tenta para o outro. E José de repente se vê dentro de uma cisterna. Daqui a pouco se vê vendido. Daqui a pouco se vê na prisão. Quando consegue sair da prisão, é assediado pela mulher de Potifar. E aí foge, corre, ela mente, ele volta para a prisão. Eu vim aqui te dizer que o ministério de José começa quando ele completa 30 anos de idade. Foram 13 anos de luta.
13 anos de batalha, 13 anos de aflição, 13 anos indo para a cadeia, saindo da cadeia, voltando para a cadeia, 13 anos vivendo um processo. E quando ele completa 30 anos, aí Deus começa a mostrar alguma coisa para ele. Mas eu preciso te dizer que foram 13 anos em que Deus precisou parar José. E às vezes Deus tem que fazer isso comigo e contigo. Ele precisa nos parar para poder cumprir aquilo que nasceu no coração dele. E ele me para, ele te para, ele tem diversas maneiras de parar o crente. Sim ou não, irmãos? Às vezes uma enfermidade bate na tua porta e você pergunta: Senhor, será que eu saio dessa? Você foi parado por Deus. Por quê? Porque o adversário não pode, Satanás não pode, o diabo não pode contigo. E Deus então permite que de alguma maneira José fosse parado. 13 anos. Mas eram 13 anos parado, sendo preparado, irmãos. Para quê, pastor? Você sabe para quê que ele foi parado? Para ninguém dizer depois que ele caiu de paraquedas naquela função. Algumas pessoas olham para nós e dizem assim: poxa, como é que é a história? Tem uma história, irmãos. Esse ministério tem uma história. O inimigo tenta, mas tem uma história. Se você parar e vier conversar, nós temos uma história. Eu fui ordenado numa igreja séria. Nós temos uma história. Nós não caímos de paraquedas aqui. E Deus, ele faz isso, ele te para. E esse período que ele está te parando é para quê? É para mostrar para as outras pessoas depois que você não caiu de paraquedas. Que foi ele que preparou todas as coisas. Por isso ele te permite viver algumas coisas, para que mais à frente você possa ser um testemunho vivo. Alguém aonde as pessoas vão dizer: realmente Deus é com ele. Ele não é perfeito, mas Deus é com ele, Deus é com ela. Você está entendendo? Diga amém. Deus hoje está ministrando para você que tem vivido um processo, que está achando que esse processo está demorado. Ele entra no processo depois do sonho, e ele sai do processo depois de um outro sonho. Você está entendendo? Diga amém. Deus permitiu que ele entrasse no processo depois de ter dado um sonho a ele. Agora Deus dá um sonho a Faraó, para tirar José do processo. Deixa eu te falar, Faraó representava um povo inimigo. Eu vim aqui te dizer que você não tem noção do que Deus tem feito e tem trabalhado a teu favor, tem cooperado. Você está entendendo? Diga amém. Você entende que todas as coisas cooperam, não importa quem Deus irá usar. Mas quando Deus te tirar desse processo, pode ser que Ele use o teu pior inimigo. Mas para mostrar para você que você precisa descansar. Você está vivendo o auge da sua aflição, o auge da sua dor, o auge do seu momento difícil. Descanse, Deus está no controle. Hoje Deus quer tirar essa dúvida sua: pastor, está doendo demais. Calma, aguenta mais um pouquinho. Deus está no controle. Só descanse. Pastor, estou me sentindo como José na prisão. Descanse, Deus está no controle. Pastor, tenho procurado por portas de emprego. Pastor, está muito difícil. Nada tem acontecido. Eu tenho posto currículo. Calma, Deus está no controle. Se esse é o processo para que uma exaltação chegue até a sua vida, não tem jeito, você vai ter que viver. E Deus então, Ele vai te suprindo devagar, porque Ele quer mostrar. Eu só quero mostrar para você que Deus trabalha por sinais. Você imagina José curtindo a sua túnica, aí Deus dá um sinal, um sonho. Aí daqui a pouco está José dentro da cisterna, na sua frente parede,
na sua retaguarda parede, na sua lateral parede, porque José precisava entender que o socorro não viria da sua frente, mas ia vir do alto. Tu está entendendo, irmãos? Deus está dizendo nesse processo que você está vivendo de cisterna, para de olhar para a tua frente, para a tua retaguarda, achando que alguém vai vir te socorrer. Passa a olhar para o alto, porque é do alto que vai vir socorro para a tua vida. Do alto que vai vir provisão para você. Do alto que vai vir o escape, ainda que Deus diga: olha, eu vou te tirar dessa cisterna, mas você ainda está vivendo um processo. Só que eu vim aqui para dizer que o processo tem fim, irmãos. Existem pessoas que vivem um processo uma vida toda, não pode. O processo tem começo e fim. Todos os exílios, todos os cativeiros tiveram começo e fim. Teve um dia que Deus disse: acabou, é até aqui. Faraó agora vai ter que liberar os meus. Teve um dia que Deus deu uma ordem, deixou um decreto através do rei, dizendo para eles: olha, acabou, a partir de agora o meu povo vai voltar de volta para sua terra, para Jerusalém. Decretos pré-estabelecidos por Deus. Só que nós precisamos aprender a viver cada item. O tempo de curtir a túnica foi bom demais, mas passou. E eu quero dizer para você que também vai passar, se não já passou na sua vida, o tempo em que tudo estava dizendo que não. As portas estavam fechadas, e agora sim tu entra no terceiro tempo, no tempo de viver o que foi projetado no coração do Pai. O que nós precisamos entender é esse texto no versículo 17. Guarda isso no teu coração, isso é para crente maduro, gente. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Você não tem comparação. Versículo 18: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Nós precisamos acreditar, nós precisamos viver um tempo onde você vai obter em Deus a força suficiente para passar por esse período difícil que você está vivendo. Se tu fugiu da batalha, hoje é dia de você voltar. Se no meio desse período difícil você abandonou Cristo, hoje Deus está te chamando de volta. Ele vai te colocar de novo no processo. Você achou que teu nome foi apagado do processo? Não foi, não. Deus hoje está dizendo que o teu nome estava arquivado, e que hoje Ele está chamando você pelo nome. Está dizendo: volte novamente a exercer aquilo que eu te coloquei para fazer. Volte para o Senhor Jesus. Não dificulte as coisas. Você não veio aqui por acaso, você veio aqui porque Deus te trouxe. Você veio aqui não para ouvir uma palavra dizendo que Deus vai fazer. Não, pode ser que você esteja vivendo esse período aí, você não suportou e estava no fim, e Deus está dizendo: descanse. Ele está no controle da tua vida. Hoje Ele vira para ti e diz: é tempo de voltar. O dia é hoje. Vira para a pessoa do teu lado e diga assim: olha, Deus está mandando eu te dizer que o dia é hoje de você voltar. Você não pode ficar esperando, deixando passar, acreditando que vai ter uma outra chance, uma outra oportunidade. Pastor, depois que eu me envolvi, as coisas pioraram. Não, queridão. O versículo 17 vai dizer que é leve e momentânea. Vira para o teu irmão e diz assim: é leve e momentânea essa tribulação, ela vai passar. Olha nos olhos dele ou dela, diga assim: aquilo que tu está vivendo vai passar. Vai passar. Para de olhar para as coisas que se veem. Feche os teus olhos hoje, abre os teus olhos espirituais e comece a ver as coisas que não se veem. Deus abrirá portas aonde não há portas.
Deus fará sinais e prodígios aonde muitos desconhecem e dizem que não há condições. O próprio Deus vira e diz: acaso para mim há coisa demasiadamente impossível que eu não possa realizar? Não posso eu fazer, agindo eu, quem impedirá? Quem tentará contra o braço forte do Senhor? Deus está dizendo: calma, descanse, eu estou no controle da tua vida. Calma, descanse, não fuja do processo, não mande arquivar o seu processo, continue nele. Calma, descanse, ainda que tu esteja se arrastando, continue, ainda que esteja tudo difícil, permaneça. Deus está dizendo: esse processo vai chegar no fim. Um dia Ele vai virar e vai mandar chamar seu nome e vai dizer: hoje, Alexandre, o processo chegou ao fim. Você curtiu a túnica, eu deixei, você foi aprovado. Nesses 13 anos de muita luta, eu permaneci contigo, foi tudo debaixo da minha permissão, mas agora chegou o momento de eu te honrar. Sabe como é que é a honra? Quando ela chega para José, irmãos, é num texto em que o faraó vira e diz assim: acharíamos, pois, homem como este, em que nele há o Espírito de Deus? Quando José revela os sonhos dos 7 anos de fartura e 7 anos de escassez, irmãos, ele vira para faraó e dá um conselho. Presta atenção. Ele vira para faraó e diz assim: olha, meu senhor, primeiro, antes disso, faraó tem um sonho, ninguém consegue desvendar. Eu quero profetizar isso na sua vida. Aí o camarada que havia esquecido de José lembra dele. Então a primeira coisa, Deus vai usar alguém para lembrar de você. Tu tem, diga amém. Aí, beleza. Só que logo em seguida, quando chegam lá para chamar José, a Bíblia diz que José se prepara para ir até a presença de Faraó. Eu vim aqui dizer: se prepare, porque chegou um tempo de honra na tua vida. Aí José chega, ouve os sonhos de Faraó, revela: olha, meu senhor, serão 7 anos de abundância e 7 anos de escassez, mas vou te dar um conselho. O senhor faz o seguinte: pega um homem sábio, um bom administrador, e nesses 7 anos que ele possa armazenar, porque o teu reino vai sustentar toda a terra nos 7 anos de escassez. Presta atenção. Mas o senhor precisa escolher um homem sábio, um homem inteligente, um bom administrador. Está tudo lá que você vai ler em casa em Gênesis 37. Não vai ler aqui agora. O senhor vai ver tudo isso. Aí Faraó olha para o seu lado. Rapaz, eu não tenho ninguém a não ser você. Ali a honra começa a ser manifesta. Vamos recapitular? 17 anos. No finalzinho dos 17 anos, o pai dá uma túnica para ele. Ele vai lá, todo bobo, toda colorida, linda beça. Só ele tinha, os irmãos não tinham. A mesma túnica que depois voltou toda ensanguentada. 13 anos de luta, de sofrimento, contudo entendendo, vai, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. 13 anos. Quando ele completa 30 anos, abaixo de Faraó ele era o cara. E ele passou a governar. Você sabe quanto tempo ele governou? Ele morre
aos 110 anos, foram 80 anos governando o Egito. 17 anos de uma vida comum, um jovem comum. 13 anos de muita luta. Repita comigo, muita luta. Vamos lá, mais uma vez. 17 anos de uma vida comum. Vamos lá? 17 anos de uma vida comum. Um pai que o amava, deu uma túnica bonitona, criou inveja nos irmãos. 13 anos de muita... Não, fala de luta, cara. Quando você fala de luta, não tem jeito. Muita luta, cara. Mais 80 anos governando o Egito com excelência e altivez. Nesses 80 anos, ele esquece dos 13, mas se recorda dos 17. Por quê? Porque ele queria rever seus irmãos e queria rever seu pai. Sua mãe já era morta. Então nós aprendemos nesse texto que nós precisamos descansar. Se é para filhos, e você que está aqui, tu é filho, cara, tu é filha. Precisamos voltar para o processo. Tu parou, tu não aguentou a dor. E hoje eu estou dizendo, sabe aquela dor que te tirou da minha presença? Ela é leve e momentânea. É uma tribulação, ia passar. Deus está dizendo para você assim, volta. Olha nos olhos de quem está ao teu lado, diga assim, Deus tem pressa na tua vida. Vira para a pessoa do teu lado e diz assim, Deus marcou um encontro contigo hoje aqui, para dizer que você precisa passar por um finalzinho de processo, para chegar no tempo da exaltação, no tempo de governo, no tempo em que Deus vai olhar para você e vai dizer, eu sou contigo, no tempo que você vai virar e vai poder dizer, agora eu não me guio mais nas coisas que se veem, porque elas são temporais, mas eu me firmarei nas coisas que não se veem, porque elas são eternas. Então, em nome de Jesus, Deus hoje está dizendo que o teu processo, ele é leve e momentâneo, que a tua tribulação, ela é leve e momentânea. Ele quer te dizer para você voltar, porque ele vai te dar a mão e vai contigo agora até o fim. Tu está entendendo? Diga amém. Nesse processo você vai até o fim. Você tem que ir até o fim. Você não pode ficar no meio do caminho. Você não pode parar. Você não pode parar. Você não pode parar, porque Deus está dizendo, descanse. Eu sou com vocês. Eu sou contigo. Permaneça. Não abra mão do processo. Volte para Ele. Essa noite Deus quer que tu volte para Ele. Se as palmas forem para o Senhor Jesus, vale a pena bater. Volte para o processo. E vá até o fim. Pastor, eu estava afastado. Hoje não, estou me reconciliando com Deus. Eu não vou te pedir grandes coisas. Ah, pastor, o senhor vai pedir para mim vir à frente? Não vou não. Você acha que eu vou te pedir para vir à frente? Não vou nada. É você aí no seu lugar. Você vai dizer, Senhor, obrigado, porque o Senhor não desistiu de mim. As pessoas só querem vitória, irmãos. E eu encerro mostrando para você um texto lindo, e encerro essa palavra de hoje em Êxodo. No capítulo 14, no versículo 15. Olha que coisa linda. Eu amo isso, irmão. Êxodo 14, 15. Quantas vezes você já leu, você já viu alguém pregando sobre isso?
Coisa linda. O texto diz o seguinte: disse o Senhor, vamos ler juntos, vai. Disse o Senhor, porque dize aos filhos de Israel que... Aí você sabe que o mar se abre, sim ou não, irmãos? Coisa linda, né? Coisa linda. Oh, Jesus! Good, good, good. Mas antes de viver Êxodo 14:15, você vai ter que aprender a viver Êxodo 14:2. Leia comigo. Fala aos filhos de Israel que... Nós só queremos avançar, irmãos. Nós só queremos a vitória. Nós só queremos o sucesso, o glamour. Mas nós só queremos retroceder. Antes de Deus mandar que eles avancem, que eles marchem, Deus primeiro vira para eles e diz assim: é tempo de, me ajuda, de retroceder. De um lado montanhas, do outro canibais, e do outro exército inimigo. Você entende isso? Montanhas que não davam para subir, canibais, porque se eles avançassem, eles seriam mortos, comidos literalmente. E do outro lado, o exército inimigo, Faraó, espumando. Deus falou assim: agora eles vão ver o espetáculo que eu vou fazer. Sabe, Deus quer firmar a tua fé nesses 13 anos de luta, nesses 13 anos que você vai passar e que você tem passado. Ainda que a tua tribulação seja leve e momentânea, Deus vai te firmar os seus fundamentos na rocha que é Cristo, para que quando o tempo da exaltação chegue, você não se esqueça de onde Deus te tirou. Você está entendendo? Deus confunde. Você entende isso? Que Ele confunde. Isaías 41, e eu encerro, versículo 9. E a gente começa a entender isso aí. O que Deus faz com a gente? Isaías 41, versículo 9 vai dizer: tu a quem tomei das extremidades da terra, é lindo demais, e te chamei dos cantos mais remotos, e te disse: tu és meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres. Pode vir o ministério de louvor, só o ministério de louvor. Porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço e te ajudo com a minha destra fiel. Mas o versículo 11, irmãos, é o segredo na vida do crente. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que estão indignados contra ti. Nem sempre Deus envergonha para confundir. Deus pode confundir para envergonhar. Confundir quem, pastor? Confundir o meu inimigo, diz amém. Deus vai confundir os teus inimigos, diga amém. Mas Deus precisa, na maioria das vezes, confundir a mim e a você. Porque quando eu sei de que quantas vezes, eu vou falar de experiência aqui, irmãos, tiveram vitórias ministeriais, que eu cheguei aqui no culto empolgado e contei. Irmãos, que processo. Aquilo que era para acontecer na semana seguinte levou 6 meses. Sabe por quê? Porque a gente atrapalha o que Deus tem para realizar. Então Deus precisa confundir a quem? Confundir a nós mesmos, muitas das vezes, para que nem você saiba como é que Deus vai te honrar, o processo da sua vitória. Hoje Deus está virando para a igreja, está dizendo: 17 anos de uma vida comum, 13 anos de preparação, 13 anos parado, para 80 anos de governo. Eu vim aqui dizer para você que o tempo na tua vida de hoje é tempo de governo. Pode receber isso aí. Aonde quer que tu colocar as tuas mãos, Deus vai te abençoar. Aonde quer que tu firmar teus pés, Deus vai te honrar.
Para onde quer que você for, Deus vai te mostrar que Ele é contigo. É um tempo de governo, irmão. É um tempo de governo na tua vida. Chegou um tempo de governo na tua vida. Você só não pode desistir agora. Olha nos olhos da pessoa que está do teu lado e diga assim: você pensou que desistiu, mas tu está hoje nesse culto. E se você está hoje nesse culto, é porque Deus está dizendo para você: você não pode desistir agora. Tu estava pensando em desistir. Tu achou que tinha abandonado e que Deus esqueceu de você. Tu achou que tu ia voltar para o final da fila. Mas Deus está dizendo que tem algo contigo. O mundo está tentando te abraçar, mas Deus está dizendo que você não pode desistir agora. Você tem que seguir em frente. Nessa caminhada, Ele confiou em você, Ele confia em você. Ele quer você. Ele não abre mão, Vitor, de você. Não tem jeito, queridão. Ele não abre mão da tua vida. Vira para a pessoa do teu lado e diga assim: Ele não abre mão de você. Você só não pode desistir agora. Você só não pode desistir agora. Você está vivendo o finalzinho do teu processo. E Deus está dizendo que serão 80 anos de governo. Essa igreja vai passar por um tempo de governo. O inimigo vai se levantar, mas você saiba que tu foi chamado para governar. Abaixo de Deus vai ter você aqui nessa terra. Tu vai fazer a diferença no teu trabalho, na tua família, no meio dos teus. Mas uma coisa